Livro de Ruth, capítulo 2, faremos a leitura de todo o capítulo. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorece. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta moça é a moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar as espigas e juntá-las sobre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas que bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como a deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda lhe sobrou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio da cidade, e viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu e favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e precisamos, ó Deus, que o Senhor mesmo ilumine nossa mente, nosso coração, para compreendermos aquilo que diz o texto sagrado. Fala conosco, edifica-nos, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há uma história muito simples e talvez até conhecida por você. Claro que é uma ilustração apenas, não estamos imaginando que esta história seja uma história real. Mas diz
que no meio de uma enchente, um homem se viu ilhado, água por todo lado. E ele começou a clamar por socorro. Crente que era, começou a falar: Senhor, me ajuda, me tira aqui do meio desse monte de água, me salva. E água para um lado, água para o outro, chuva caindo, esse homem ilhado, a água subindo, ele olhava para um lado, olhava para o outro, não via jeito de sair daquela situação, com medo de se afogar, ele começa a gritar: Senhor, me ajuda, me salva. Então, daqui a pouco, flutuando no meio daquela chuva, daquele aguaceiro todo, vem um homem dentro de uma geladeira, e boiando dentro da geladeira, encosta ali: quer que ajuda, quer pular aqui, vamos tentar se salvar. Ele olha e fala: não vou. Pular aí dentro dessa geladeira, não vou. Então aquele homem segue, não tinha como fazer lá muita coisa, e ele continua a gritar: Senhor, me ajuda, a água está subindo. Vem um outro agora num bote. Ele olha aquele bote, não vê muita segurança naquilo, então fala: não, também não vou. O bote vai e ele continua a gritar: Senhor, Senhor, me ajuda, as águas vão me cobrir. Então vem um helicóptero, agora sim, do corpo de bombeiro, para sobre ele, desce o cesto, o bombeiro está lá pronto para salvá-lo. E ele, mais uma vez, se nega aí. Não tem coragem, fala: não, desse jeito eu não vou, Deus vai me ajudar e Deus vai me tirar daqui de outra maneira. Fato é que ele morreu. E chegando no céu, então, ele olha para Deus e fala: Senhor, mas eu clamei por ajuda, eu clamei por socorro, e o Senhor não veio. E Deus fala para ele: claro que eu vim, e estive lá o tempo todo. Primeiro foi o homem com a geladeira, depois com o bote, até o bombeiro eu mandei, e você não percebeu que a ajuda estava vindo o tempo todo de mim. Claro que essa é uma ilustração, mas nos ensina muito sobre como nós enxergamos a ação de Deus na nossa vida. Porque às vezes nós imaginamos que o livramento do Senhor, o cuidado do Senhor, a presença do Senhor só será notada através de coisas extraordinárias. E há no nosso coração quase como que um desejo intenso de sempre ver sinais, maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias acontecendo, para aí e só nesse momento virar e falar: agora sim Deus se fez presente. Como se nos dias comuns, nas coisas simples, lá não estivesse o cuidado carinhoso e generoso do nosso Deus. O autor aqui do livro de Ruth faz uso de uma palavra casualidade, quase como que de forma irônica a dizer: foi por acaso que tudo aconteceu. E quando eu digo de uma forma irônica, é porque no tempo todo, aqui no livro de Ruth, nós vemos essa mão de Deus invisível agindo. Não há aqui nesse livro nenhum milagre, nada extraordinário. Não há multiplicação do alimento, não há o azeite ali da viúva se multiplicando, nada disso. Coisa simples, do dia a dia, mas tudo debaixo do cuidado e da provisão do nosso Deus. E o que nós queremos falar nessa noite é justamente sobre isso. Deus presente em dias comuns. Deus presente nesse dia a dia em que nós acordamos, trabalhamos, voltamos para casa, ou simplesmente ficamos em casa e então cuidamos da louça, da roupa, do chão. Deus presente nos dias comuns, nos dias simples, em que não há nada extraordinário, talvez nada muito especial, mas que no final do dia a gente pode olhar e falar: Deus se fez presente e cuidou de nós e nos sustentou. E nós veremos como este cuidado de Deus, essa presença de Deus se manifesta nesses dias comuns. E eu quero falar que essa presença de Deus, ela é visível quando nós vemos Deus agindo através de circunstâncias, Deus agindo através de relacionamentos e Deus agindo através dos resultados. O livro de Ruth conta a história de Noemi. E na verdade deveria se chamar o livro de Noemi, não o livro de Ruth, porque o tempo todo é sobre a história de Noemi que o texto está começando e falando. Tanto que, se você observar, a história começa lá no capítulo 1 falando da situação de Noemi e de Elimeleque. Um casal que tem seus filhos e diante da fome que se dá em Belém, Elimeleque toma a decisão de sair dali e ir para Moabe, uma terra estrangeira, de um povo pagão, nada a ver com o povo de Deus. Ele deixa a terra da promessa, ele deixa o lugar que Deus havia preparado para ele e vai então para Moabe, numa terra estrangeira, de um povo estranho, conduz para lá sua família, leva Noemi, leva também Malom e Quilion, que são seus filhos, e chegando nessa terra ele morre. Elimeleque morre e fica lá Malom, Quilion e Noemi.
o tempo passa, diz a narrativa no capítulo 1 que 10 anos se passaram, e aí Malom e Quilion se casam. Encontraram mulheres moabitas, Orfa e Ruth, se casam, e depois desse casamento também eles morrem. Agora está Noemi, Orfa e Ruth, sem os maridos, numa terra, pelo menos para Noemi, estranha, e desamparados, sem cuidados. Uma situação perigosa, porque nós estamos falando de um povo que não era temente a Deus, de um povo perigoso, em dias difíceis, uma situação em que essas mulheres estão agora sozinhas, sem a figura dos maridos, e resta a Noemi fazer uma única coisa: eu vou voltar para Belém, vou voltar para minha terra. Belém agora passa por um momento de fartura. A escassez de 10 anos atrás, que os levaram para Moabe, já não é mais a realidade. Agora voltou a ter comida em Belém. E Noemi pensa: minha família está lá. Os meus possíveis resgatadores estão lá, e daqui a pouco eu falo dessa figura do resgatador. E Noemi decide então voltar. Mas antes de voltar, ela fala para suas duas noras: olha, eu não tenho mais filhos. Não tenho mais idade para ter novos filhos para que vocês se casem com eles, e mesmo que tivesse, vocês não vão esperar esses meninos nascidos crescerem e, obviamente, se tornarem aptos ao casamento. Então eu oriento vocês a irem embora. Vão embora, encontrem o marido, se casem e cuidem da vida de vocês, porque comigo vocês não vão ter futuro nenhum, vocês vão sofrer e morrer junto comigo. Orfa entende isso, se afasta de Noemi, vai seguir a vida dela, porém Ruth fala: não, aonde você for eu vou, seu Deus será o meu Deus, sua terra será a minha terra, e eu vou te acompanhar, não vou te abandonar. E Ruth segue então Noemi e vai com Noemi lá para Belém. O capítulo 2, então, começa narrando esse tempo de recomeço. É o tempo que Noemi, juntamente com Ruth, estão recomeçando a vida. Maridos mortos, uma terra nova, uma situação nova, precisam de encontrar algum jeito para sobreviver, e agora, neste recomeço, Deus vai conduzi-las. E a gente começa a ver, então, a presença de Deus agindo nessas circunstâncias. E eu destaco como esses altos e baixos da vida são comuns a todo mundo. Claro que aqui há uma tragédia muito grande. Morre a figura do patriarca Elimeleque, morre também a figura dos dois filhos. Parece-nos aqui um cenário de muita adversidade que veio sobre aquela família. Mas assim é a vida de todos nós. Dias bons, dias ruins, dias em que tudo dá certo, dia que tudo dá errado, e no dia seguinte a gente precisa recomeçar e lutar novamente. E parece que no comum da vida é bem assim. A gente recebe lá no final do mês, fica feliz, entra o recurso, a gente paga as contas, faz a primeira compra, quando chega lá meados do dia 20, que é o que a gente está vivendo agora, o dinheiro já está acabando, a coisa fica apertada, mas a gente vai de novo, e mais um mês. E assim vamos indo. E há dias mais felizes, claro, há dias mais difíceis, há dias de grande abundância, que a gente pode comer um churrasco gostoso, há dias também difíceis, que a gente vai ter que se contentar em ver alguma coisa ali, talvez só uma bifana leve, fininha, para garantir ali a refeição. Mas veja, esse é o comum da vida. Nós estamos numa realidade de mundo caído, onde não dá para imaginar que aqui será um paraíso. Na realidade de mundo caído, afetado pela queda, há dias bons, há dias ruins, há dias muito difíceis. Lidamos com perdas, lidamos com injustiças, lidamos com enfermidades, e eu nem vou gastar tanto tempo falando das coisas difíceis, porque nós vimos aqui. Deus presente com os enlutados, Deus presente quando a gente é perseguido, Deus presente quando a gente sofre, Deus presente em momentos em que estamos enfrentando escassez. Deus está presente em todos esses tempos ruins e difíceis, mas também na normalidade das coisas, Deus está presente. E no meio dessa circunstância de recomeço, Deus está conduzindo a vida dessas duas mulheres. Num dia comum, num tempo de recomeço, Ruth toma uma decisão muito da esperada. Olha, Noemi, a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer. Então, eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para ver o que eu posso conseguir para que a gente coma, para que a gente se alimente. Ela pede autorização para Noemi, e Noemi fala para ela: olha, pode ir, vai ao campo então, que Deus aí te acompanhe. Ela se foi, diz o verso 3, e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Num dia comum, num tempo de recomeço, num dia que a pessoa sai para trabalhar, Deus agora passa a conduzir soberanamente todo esse cenário. E eu quero destacar que, nessas circunstâncias, a gente vê Deus agindo, colocando Ruth no lugar certo, fazendo as coisas do jeito certo e na hora certa.
Veja isso no texto. Primeiro, no lugar certo. Ela começa a colher, buscar as espigas, e diz o texto que numa casualidade entrou ela na parte que pertencia a Boaz. Como eu disse aqui, essa ideia de casualidade é uma forma irônica do autor colocar que Deus estava conduzindo tudo. O que parece uma casualidade é quase como que ele dizendo assim, ela saiu para colher e ali, por acaso, entra nas terras de Boaz. E veja que esse por acaso é posto aqui, tendo em vista que anteriormente o autor já havia falado que para aquelas duas mulheres existia um homem ali, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Perceba que há uma conexão. O texto está falando, existe um homem ali, naquela cidade, naquele lugar, onde Noemi estava, onde Ruth estava, o nome dele era Boaz, era um homem importante, era um homem com muitos bens, era um homem da família de Elimeleque, e casualmente, por acaso, Ruth então vai parar no lugar certo. Ninguém disse a ela, a terra é aqui, o lugar é ali, é aqui que pertence a Boaz, mas agora Deus a conduz para o lugar certo. E aí, para que você entenda o que está acontecendo aqui, havia uma lei registrada lá em Levítico, capítulo 19, versos 9 e 10, que era o Bolsa Família de Deus, já pensado a estratégia certa de Deus para a assistência do necessitado. E o que Deus ordenou ao povo? Olha, quando vocês chegarem no período da colheita, em volta da terra, no caminho, na beira da estrada, vocês não vão colher. Há um cuidado de Deus aí. Primeiro porque aquilo que estava na beira da estrada, via de regra, não era o melhor da safra. Muita coisa se perdia, afinal de contas você está na beira da estrada. E talvez você já tenha tido essa experiência de passando na beira da estrada, ver de repente ali uma árvore frutífera e parar para pegar talvez uma fruta ali, comer ou alguma coisa do tipo. Isso era comum. Na beira da estrada, geralmente você tinha muitas perdas, mas aquilo que sobrava talvez não fosse suficiente para o lucro, mas certamente atenderia muito bem uma família, uma pessoa que passa por ali e está com fome. Então a orientação de Deus é, olha, na beira da estrada, na beira do caminho, em volta da plantação, vocês não vão colher. Essa é uma área reservada para o necessitado, e o texto fala em especial do órfão e do estrangeiro. Então, quando tiver o estrangeiro, quando tiver o órfão, quando tiver o necessitado, eles vão então na beira da plantação e ali eles podem colher e ter o deles, e ali vocês deixam reservado para isso. Irmãos, isso já nos ensina bastante coisa. A pensar que tudo que temos deve ser administrado de acordo com a vontade do nosso Deus. E que nem tudo é só para a gente. Deve haver uma parte. Naquela época, na lei dada pelo Senhor a Moisés, a parte era considerada a beira da plantação. Mas qual é a beira da sua renda? Qual é a beira que tem aí no seu orçamento que você vira e fala, não, isso daqui todo mês eu vou deixar e não vou tocar e vai ser para abençoar alguém que precisa, o necessitado. Veja que o texto não está falando para você dar o suficiente para alimentar multidões. Mas uma parte a gente tem que parar e pensar. E não pelo legalismo de ficar pensando, pastor, mas é quanto? É 1%, é 2%, é 20%, é 30% da minha renda que eu tenho que deixar para o necessitado, para o órfão necessitado? Não, o texto não está nos colocando a preocupação e a ênfase do legalismo, mas se nós tivermos minimamente a preocupação de na hora que estivermos planilhando lá falar, olha, e essa parte eu deixo para assistir ao necessitado, é algo que a gente deve começar a pensar e preocupar-se, considerando que aqui há um princípio bíblico muito importante, de deixar algo para além de nós mesmos, dos nossos interesses, e abençoar o pobre e o estrangeiro. A lei dizia o seguinte, pode colher na beira, e tudo aquilo que cair não deveria ser pego. Então você está colocando lá no cesto, está colhendo o trigo, está colhendo as espigas e está jogando dentro do cesto. De repente, na hora que você jogou, aquilo bateu no cesto e caiu para fora. Aquilo ali você não deveria pegar. Lá tinha que ficar. Para que viesse o pobre e o necessitado e tivesse o que pegar. Então, se você observar o texto, o que o que Ruth vai pedir ali para aqueles que estão colhendo é justamente a autorização para fazer isso. Veja o que diz o verso de número 7. Boaz chega, pergunta quem era aquela moça, os colhedores ali falam, olha, ela veio com Noemi, lá da terra de Moabe, e ela pediu para a gente
deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde manhã ela está fazendo isso, está trabalhando. O que ela pede é justamente isso, olha, há uma lei, há algo que é prática daqui, e eu só estou pedindo autorização para entrar na terra de vocês, e me permitam indo, pegar aquilo que for caindo pelo meio do caminho, aquilo que estiver entre as gavelas eram os feixes, ou seja, a gavela era o feixe, era aquilo que foi colhido, então aquilo era organizado em feixes, em blocos, e obviamente o que estava fora do feixe era o que havia caído. Então aquilo que não estiver ali no feixe, deixe-me pegar. É só isso que ela pede. E eles autorizam, deixam ela fazer, e ela vai e trabalha intensamente. Diz o texto que ela trabalhou até aquela hora, até aquele momento em que Boaz chega, trabalhando sem parar. Ele fala, olha, ela só parou um pouquinho aqui para descansar na choça, né? Um pouquinho só para parar aqui na choça. O que era a choça? Se você já foi em uma plantação, você vai ver que em alguns lugares, no meio da plantação, você tem um barraco, feito ali, às vezes, com 2 ou 3 pedaços de madeira, uma cobertura, às vezes, muito rústica, muito simples, que é só um lugar onde as pessoas que estão trabalhando ali deixam talvez uma garrafa com água, para um pouquinho para respirar, tomar uma água e depois voltar ao trabalho. Essa é a choça que o texto coloca, um pequeno abrigo. E o que ele fala é isso, olha, ela está aqui trabalhando, desde cedo, só parou um pouquinho aqui no abrigo e está colhendo daquilo que a lei nos manda. Deus está conduzindo ela para o lugar certo, ela entrou nas terras de Boaz, do jeito certo, porque ela não está fazendo nada errado, ela não está roubando de ninguém, ela está então trabalhando do jeito certo, dentro da lei, e na hora certa. Porque diz o texto no verso 4, eis que Boaz veio de Belém e chega naquele momento em que ela está colhendo. Deus está conduzindo todas as coisas. No lugar certo, do jeito certo, na hora certa. Na hora que Boaz chegou, era a hora que ela estava ali. Boaz repara, tem alguém estranho na minha plantação. Tem alguém que não faz parte dos meus servos. Então ele pergunta, chama o chefe ali e fala, olha, quem é aquela moça? E é engraçado que o texto coloca, né? De quem é esta moça? Ela não é uma serva nossa. Ela é serva de quem, então? Então responda. Olha, ela veio com Noemi, ela é uma moabita, uma estrangeira, e veio e está aqui colhendo desde cedo. Irmãos, o que a gente aprende nesse primeiro momento? Deus está conduzindo todas as coisas. E aquilo que aos nossos olhos parece ser apenas algo comum e normal, tem a mão de Deus. A gente pode não estar enxergando nada, pode não estar entendendo nada, mas Deus está conduzindo do jeito certo, na hora certa e no lugar certo. Não há casualidade, não há destino acontecendo sem a mão soberana de Deus controlando e guiando todas as coisas. Eu me lembro uma vez que eu e Vanessa voltávamos para casa e no caminho normal de casa, de todos os dias. A gente saiu da igreja, estávamos voltando e aí, conversando normal, a gente passou a rua de entrada da nossa casa e simplesmente não entramos na nossa rua. Algo absurdo de se imaginar, né? Porque errar o caminho de casa é difícil, né? Então demos a volta no quarteirão e depois paramos novamente na nossa casa, né? E a gente se fez essa pergunta, né? O que será que aconteceu? Porque não é que a gente estava desorientado, não é que havia nada, por alguma razão a gente não entrou na rua da nossa casa. E aí talvez você queira espiritualizar isso e pensar em algo extraordinário. Não, certamente ia ter um acidente, depois no dia seguinte nós descobrimos que aquela hora... Não, irmãos, não aconteceu nada. Não que a gente saiba. Para algumas coisas que acontecem, aparentemente por acaso, a gente até consegue ter explicações. Certamente você já ouviu de alguém que ia para um voo e aquele avião caiu e a pessoa no meio do caminho perdeu esse voo porque ficou parada no trânsito ou porque ficou doente naquele dia e não embarcou. E ok, para muitas coisas a gente tem respostas e fala, olha, agora eu consigo entender porque isso aconteceu, foi livramento, foi a mão de Deus, foi acontecer. Mas tem muitas outras coisas que estão acontecendo nesse momento, a ação soberana de Deus. Deus está agindo, e se você está aqui nesse lugar, nesse momento, não pense que isso é acaso. É Deus conduzindo a nossa vida.
Deus está agindo nesse dia que é comum. O que é comum para o crente? No dia do Senhor, procurar um lugar para congregar, para ouvir a palavra de Deus, para se reunir com seus irmãos e cantar louvores ao Senhor. E o que pode parecer apenas mais um domingo normal, não é. É um dia que o Senhor está agindo, do jeito certo, no lugar certo e na hora certa. E nós precisamos descansar neste ato soberano de Deus que conduz a história. O tempo todo Deus está conduzindo a história e no meio das circunstâncias Ele está fazendo. Não à toa, quando lemos a palavra de Deus lá em Romanos, o Senhor nos fala, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que temem ao Senhor. Todas as coisas. E há algumas traduções que dizem, né, todas as coisas estão de alguma maneira trabalhando em favor daqueles que temem ao Senhor. Nós estamos falando dentro da doutrina da providência, da ação de Deus, provendo e cuidando através das coisas comuns, das circunstâncias, dos momentos, dos lugares e dos cenários, Deus agindo e provendo sustento para os seus. E as coisas estão cooperando. Eu não sei qual é a circunstância que você tem vivido. Se é boa, se é ruim, se é difícil, se é comum. Mas saiba que no meio dessas circunstâncias você tem aprendido coisas. Essas coisas estão cooperando para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para formar o seu caráter. Para algumas delas você já percebeu e entendeu como isso está te ajudando, para muitas outras ainda não. Mas as circunstâncias estão dizendo alguma coisa a você. O tempo está te ensinando de alguma maneira. Você queria que tivesse acontecido antes. Estava na expectativa de que a coisa já tivesse acelerado. Mas se esse é o tempo que Deus está tocando e cuidando das coisas para você, dentro dos seus planos, é Deus conduzindo a coisa do jeito dele. E nós precisamos descansar. Eu lembro que no começo do ministério, eu ficava muito contrariado quando eu planejava uma coisa e a coisa dava errado. E às vezes ali, no dia da programação, ou do culto, ou do evento, ou naquela semana antes, começava a vir aquela angústia do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que arrumar, organizar, e isso não está dando certo, e aquilo não está, então tenta de um jeito, tenta do outro, e vai de outra maneira, e tem que fazer, e às vezes a gente fazia aquelas loucuras, e vira a noite. Com o passar do tempo a gente vai amadurecendo. E aí eu comecei a entender algumas coisas assim que, dado alguns momentos, aquilo que não foi até aquele momento, é que não era para ter ido. Algumas coisas da nossa vida, elas não vão sair do jeito que a gente planejou. Eu não estou te desestimulando a trabalhar, a planejar, a ser zeloso. Faça isso. Mas entenda que, em alguma medida, as coisas vão fugir do seu controle. E é bom que seja assim. Porque quando tudo está no nosso controle, quem está reinando, governando e dominando aquilo somos nós e não Deus. Em alguns momentos Deus vai tirar as coisas do nosso controle, vai mexer nas circunstâncias, vai mexer nos prazos e tempos, vai mexer nos lugares, para mostrar que quem está no controle é Ele. E isso não é por acaso, isso não é casualidade, isso é a mão do Senhor, trabalhando nas circunstâncias, se fazendo presente, mesmo em dias comuns. Mas Deus não age apenas em dias comuns através de circunstâncias, Ele também age através dos relacionamentos. E eu começo a mostrar que essa ideia de relacionamentos no livro de Ruth é muito importante. O texto começa de relacionamento, em que o pai toma uma decisão de conduzir a sua família de um jeito, fugindo da fome. Em que no meio desses relacionamentos morre o pai, mas os dois filhos decidem se casar, e por estarem num lugar, casam-se com as mulheres daquele lugar, com as moabitas, e no meio de tudo isso há a morte desses filhos, mas há novamente relacionamento envolvido, a preocupação de Noemi com as suas duas noras, a preocupação de Ruth em seguir Noemi e não abandoná-la, é relacionamento o tempo todo. E aqui a gente vê mais relacionamento. Os servos que olham para aquela moça ali a buscar o sustento de alguma forma, eles sabem quem é ela, percebam que eles dizem, ela veio com Noemi, então eles sabiam a história de Noemi, sabiam que havia perdido o marido, que aquela moça era uma viúva que também havia perdido seu marido. Eles sabem que Noemi precisa, que Ruth precisa, eles são bondosos, eles são generosos, eles deixam, e quando eles são questionados por Boaz, quem é aquela mulher, Boaz também agora vai ouvir
eles elogiando e falando bem, e dando as referências, e dizendo ela está aqui, ela está trabalhando direitinho, ela veio, ela precisa, eles falam bem, eles não abrem a boca para falar nada contrário a ela, e nem se opor a ela estar ali, quase que num trabalho de convencimento a Boaz, falando, Boaz, deixa ela continuar fazendo o que ela está fazendo, e depois no relacionamento, Boaz vai ser generoso com ela, e no relacionamento ela vai agradecer e falar, Boaz, você trouxe consolo ao meu coração, e mais adiante, Boaz vai se casar com ela. Fato que o livro de Ruth, todo ele está envolvido de muitos relacionamentos. E eu chamo a atenção como um ciclo de generosidade se faz presente aqui. É a generosidade de Noemi se preocupando com suas servas, a generosidade de Ruth se preocupando com Noemi, a generosidade dos servos deixando que Ruth esteja ali a acolher, a generosidade de Boaz para com Ruth. Generosidade. Como isso se faz presente? Como essa generosidade é um cuidado de Deus. E aqui eu queria que você pensasse quantas pessoas foram generosas com você na jornada da sua vida. Eu estava contando há pouco que o plano que eu e Vanessa tínhamos quando viemos para cá era vender o nosso carro e com o dinheiro do carro a gente meio que ajeitar as coisas aqui. Comprar móveis, garantir os primeiros meses de compra, de tratamento da Cecília, com o dinheiro do carro comprar outro carro e aí... Um mês antes de nós virmos, um acidente no nosso carro, perca total, foi embora todo o dinheiro que nós usaríamos para reorganizar a nossa vida aqui. E claro, no meio da chateação de tudo isso, eu olhei para a Vanessa e falei, Vanessa, o carro era só um meio para a gente ter as coisas. Se por algum motivo Deus quis que a coisa fosse assim, Deus vai prover de outro jeito. A gente não vai ter apego ao carro que se foi. A gente vai orar pelas coisas que a gente vai precisar. E chegando lá em Portugal, a gente vai precisar de uma casa, a gente vai precisar de comida, a gente vai precisar de um carro, e Deus vai prover. Na nossa conta, Deus iria prover isso através da venda do carro, chegando aqui, usaria de outro jeito. Mas na forma de Deus, sendo bem sincero com vocês, sabe como Deus fez as coisas? Através de relacionamentos. Quando a gente chegou aqui, que nós entramos na casa que nos foi cedida, já é um relacionamento. E eu conheci o irmão que nos emprestou a casa semana passada, eu dei um abraço nele. Ele deixou a gente usar a casa dele até que nós encontrássemos um outro lugar. Tanto o irmão Geraldo como também o irmão Rafael fizeram isso conosco. E chegando nessa casa, já tinha uma compra toda feita pelos irmãos da igreja. A gente não precisou gastar R$1 com nada. E tinha carne, tinha verdura, e tinha frutas, e tinha leite, e tinha coisas para as crianças, e tinha roupas compradas, e ganhamos brinquedos. Uma família com uma caixa cheia de brinquedos veio e nos abençoou. E um irmão, ouvindo a necessidade que nós tínhamos de um carro, chegou para a gente e falou, olha, quanto que vocês podem pagar? Ele falou, não, a gente tem 2.000 o que a gente consegue ter para comprar um carro. Ele falou, tá bom, estou vendendo meu carro e vendo para vocês. Um carro que o preço normal talvez esteja ali entre 3.000, 4.000. Ele falou, eu vendo por 2. E aí na semana que eu fui comprar e pagar esses 2, aí me falaram que tinha que ter um seguro, que era obrigatório, e tinha que fazer o pagamento de não sei o que lá, uma taxa de não sei o que mais. Eu falei, irmão, olha, se eu for te dar os 2, eu não vou ter para pagar essas coisas. Ele falou, então, pastor, faz o seguinte, dá 1.500 e tá tudo certo, fecha assim, tá bom demais. E como nós experimentamos essa generosidade de Deus? Como de repente... Nós que estávamos numa preocupação de falar, não vai ter nada. De repente fomos vendo Deus provendo tudo. E eu estou contando a minha história. Se a Adrícia for contar a história dela, se o Felipe for contar a dele, se o Adip for contar a dele, de quando chegou, de como Deus proveu, de como Deus ajudou, e como a generosidade de pessoas sendo manifesta através de relacionamentos. E irmãos, claro, louvado seja Deus por cada uma dessas pessoas que nos ajudaram, que te ajudaram, que me ajudaram. Glória a Deus, a gente pode mencionar o nome delas e falar, Senhor, obrigado, porque elas foram generosas. E sim, houve bondade no coração delas, houve alegria delas em nos ajudar. Mas mais do que isso, Deus agindo através das pessoas, através dos relacionamentos, para nos abençoar. Quando nós lemos o Salmo 133, o texto faz a ilustração de duas maneiras. Fala que a união do povo de Deus é como o orvalho que desce do irmão. Aquele orvalho que descia do irmão era um símbolo da bênção espiritual do Senhor. Ali ordena o Senhor a sua bênção. E a união do povo de Deus é essa bênção. Vejam que mais adiante, Ruth vai olhar para Boaz e falar, Boaz, você me consolou. Irmãos, quantas pessoas foram generosas conosco, nos consolando, nos abraçando.
Aquele momento em que a gente está triste, que a gente está cabisbaixo, alguém veio e deu um abraço e falou coisas que foram marcantes para a gente e mudaram radicalmente aquela situação, aquele humor do dia. Louvado seja Deus, é Deus cuidando. É Deus cuidando. Quantas foram as pessoas que chamaram a nossa atenção e nos corrigiram? E foi Deus cuidando, nos ensinando. Fato que Deus usa relacionamentos para abençoar. E por isso ele diz, é bom e agradável vocês estarem unidos, porque eu vou agir na vida de vocês através dos relacionamentos. Mas o Salmo 133 continua dizendo o seguinte, é também como o orvalho do Hermon. O Hermon era o monte mais alto da região. E durante a noite formava gelo lá em cima. Dada a altura, e durante o dia, aquela água escorria e regava o monte. Isso acontecia religiosamente todas as noites. De forma que quando havia seca lá embaixo, um lugar, com certeza, tinha água. No monte. Desse ciclo natural. A noite esfria, gela o topo, durante o dia vem o calor, escorre a água. De forma que aquele monte sempre era sinal da provisão de Deus. E Deus vai falar o seguinte, olha, vocês unidos, é essa provisão constante. Irmãos, quantas vezes nós encontramos pessoas generosas que vão nos abençoar dessa maneira? E é por isso que a Bíblia fala, como é bom e agradável viverem unidos meus filhos. O meu povo, o povo de Deus. Ali ordena o Senhor a sua bênção, o cuidado espiritual do consolar, exortar, direcionar, ensinar, mas também o cuidado material. É o irmão que ajuda a gente, que abraça a gente, que paga às vezes uma conta nossa. Deus nos usando para a gente abençoar outras pessoas. Deus chama-nos para viver em corpo, em comunidade e em relacionamento. E Deus age através disso. Como contado na ilustração do início, às vezes a gente fica esperando que algo venha miraculosamente. Talvez a gente queria ter aquele testemunho muito bonito, né? Então, do nada, eu abri a porta da minha casa e eis que ali tinha um envelope escrito Anjo do Senhor deixou aqui. Como seria uma história mais legal para contar, né? Dizendo que apareceu misteriosamente um envelope cheio de dinheiro, que era o valor do carro, então a gente pagou todas as coisas. Mas não é assim. Deus age nos dias comuns, através de pessoas e de relacionamentos. E está agindo. Quando alguém te ajuda, lá no seu trabalho, lá no seu bairro, lá na sua igreja, da sua família, é Deus agindo. Reconheça, é Deus presente. E claro, agradeça a pessoa, dê um abraço na pessoa, demonstre gratidão, mas também diga ao Senhor, Senhor, obrigado. Eu vi o Senhor presente através desses relacionamentos me abençoando. Generosidade é o que nós vemos aqui. Agora veja, aqueles servos falaram bem de Ruth, deixaram ela colher ali. Mas a sequência do texto mostra também as atitudes de Boaz. Então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Havia um problema muito grande nesses dias. O texto de Ruth começa dizendo nos dias em que julgavam os juízes. Quando se dá toda essa história? Nos dias dos juízes. E sabe o que a Bíblia fala sobre esse dia dos juízes? Lá em Juízes 17, verso 6 e também Juízes 21, verso 25, nós lemos assim, naqueles dias não havia rei, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. O texto está alertando para o cenário daqueles dias. Aqueles eram dias maus em que os homens faziam o que eles queriam fazer. Não tinham reis, não tinham autoridades constituídas, então eles faziam o que eles queriam. Eu acho que é certo eu pegar e violentar uma pessoa aqui, desonrar o direito do outro ali. Então, se isso é reto aos meus olhos, se eu encontrei justificativas para isso, eu vou e faço. E para os homens naquele momento, que andavam de acordo com o seu coração, estava tudo bem. Daí a preocupação de Boaz em falar, olha, fica aqui. Perceba, irmãos, que Deus está conduzindo. Ela poderia ter entrado na terra de alguém que poderia abusá-la, molestá-la.
ou tratá-la mal simplesmente porque ela era uma estrangeira. Mas ela entra na terra de um povo que era temente a Deus. Boaz chega e fala, olha, o Senhor seja com vocês. E o que respondem os seus servos? O Senhor te abençoe. Deus direcionou ela para um lugar em que ninguém ia fazer mal a ela. E aqueles homens não fizeram mal. E agora Boaz dá um bom conselho a ela. Fica aqui, fica com as minhas servas. Não vai para outra terra, porque é perigoso. Podem ser que te façam mal em outro lugar. Boaz dá conselho. Boaz dá motivação para ela. Quando diz o seguinte, eu dei uma ordem aos meus servos para que eles não toquem em você. E aqui não pensem que é a ideia de tocar, de um abuso sexual, coisa do tipo, como nós acabamos de falar. Esses homens demonstram serem tementes a Deus. Reconhecem a Deus. Dizem a Boaz que Deus te abençoe. A ideia de não tocar é, eu sei que vocês são chefes, são seguranças aqui, e cuidam da minha terra para que não hajam invasores. Então não tratem a Ruth como uma invasora. Não toquem nela no sentido de pegá-la e expulsar da terra como se ela estivesse fazendo mal. Eu estou deixando ela ficar aqui e colher junto com as minhas servas. O que Boaz está falando é o seguinte, Ruth, fica aqui, quer um bom conselho? Não entre em qualquer terra, porque você pode ficar numa situação difícil. E Ruth, fica tranquila, fica calma. Aqui você pode colher junto com as minhas servas, porque eu já falei para os meus seguranças que eles não vão tocar em você, que está tudo bem, que você pode fazer o que tiver de fazer e colher o que você tiver de colher. Ele demonstra cuidado. Ele vira e fala para ela o seguinte, olha, quando você tiver sede, vai até aonde os meus servos estão a tomar água e pode tomar a água que eles retirarem. Não precisa se preocupar. Generosidade da parte de Boaz. E mais do que isso, Boaz também reconhece a Ruth. Ruth vai, diante dessa bondade de Boaz, vai inclinar o seu rosto e dizer assim, como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ao que Boaz responde, bem me contaram tudo o que você fez à sua sogra, depois da morte do teu marido, de como você deixou seu pai, a sua mãe, a terra onde você nasceu, e vieste a um povo que antes você não conhecia. O que Boaz está fazendo? Reconhecendo, sendo justo com Ruth. Ô Ruth, você acha que eu estou fazendo bem para você, mas na verdade eu estou reconhecendo aquilo que você fez lá atrás pela sua sogra. Você saiu da terra do seu pai, você saiu da terra onde você estava bem. Você veio para uma terra estranha onde você não conhece ninguém. Você resolveu cuidar da sua sogra, que já tem a idade avançada. Eu só estou retribuindo a bondade que você teve com ela. Irmãos, Deus usa pessoas para nos aconselhar, para nos motivar, para cuidar de nós, para fazer justiça e trazer reconhecimento a nós. Quando alguém te elogia, então, pode receber aquilo como Deus falando, olha, estou vendo o que você está fazendo, tá bom. Quando alguém te consola, pode entender isso como a presença de Deus, confortando e consolando você. Quando alguém te exorta e fala, não vai para tal caminho, entenda que é Deus te orientando. Quando alguém cuida de você, estende a mão, entenda, é Deus cuidando. Deus cuidou aqui do coração de Ruth, através da vida de Boaz. Irmãos, nós vemos que Deus age nos dias comuns através das circunstâncias, Deus age através dos relacionamentos. E por fim veremos que Deus age através dos resultados. Deus proveu e cuidou do corpo. Está lá. Agora ela tem o que comer, agora ela tem o que colher. E agora vem um resultado ainda maior. Verso 14. Na hora de comer, Boaz lhe disse, chega-te para cá, come o pão, molha o teu pão no vinho. E ela se assentou ao lado daqueles que colhiam e também comeu, e ele deu a ela alguns grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda sobrou uma marmita para ela levar embora. Que resultado abundante e maravilhoso. Ela podia estar ali, ela podia pegar do que estava ali na plantação, cumprindo a lei. E agora, na hora que bate a fome, no horário do almoço, eles veem ela lá trabalhando, não tem nada para comer, eles falam, não, vem para cá, tem pão aqui, pode pegar um pedaço de pão, pode pegar um pouco de vinho, pode comer, e está tudo bem. Deus está cuidando e provendo. Deus cuidou da necessidade imediata. Tem hora que a gente precisa de um cuidado imediato, né? E vem essa solução de Deus. E tem muitas coisas em resultados que vêm assim de pronto. Que a gente está ali ansioso, angustiado, e Deus fala, pronto filho, está aqui, toma.
Mas não só o imediato, a gente vê a provisão para outros dias também. No verso 15 diz o texto, levantando-se ela para voltar à colheita, Boaz deu uma ordem aos seus servos dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não repreendais. Já tinha garantido uma boa quantidade, porque ela estava desde cedo colhendo. Agora, na hora do almoço, garante o sustento imediato. Pode comer, pode beber água, pode tomar vinho. Depois, quando ela levanta para voltar a colher, ele fala para os seus servos, olha, é o seguinte, não deixa ela pegar só nos cantos, não. Ela pode ir no meio também da plantação e o que ela quiser pegar lá, que tiver caído no chão, deixa ela pegar. Mas ele dá uma ordem ainda mais interessante. No meio do caminho, deixa cair algumas coisas aí. Tira do cesto, às vezes, finge que caiu e joga lá, para ela ter o que colher. Boaz está cuidando até mesmo da dignidade. Porque, veja, a situação de Ruth não era uma situação confortável. E se você já passou por uma situação em que você precisou da ajuda de alguém, por mais que você louve a Deus, por mais que você agradeça, é um pouco constrangedor aqui. Você chegar para alguém, pedir, falar, olha, estou precisando, me ajuda aí. Por mais que seja uma grande bênção, por mais que seja muito legal, muito gostoso a gente receber o carinho, é também, em alguma medida, constrangedor. E sabendo disso, Boaz fala assim, olha, para que eu não pegue, dê um cesto cheio para ela e falo, vai lá, leva, deixa cair. Deixa cair, porque assim ela pega e fica tudo bem, e ela entende que não está sendo pesada a ninguém, entende que a gente está cumprindo a lei, e assim eu dou dignidade a ela e não há constrangimento. Diz o texto que nessa provisão imediata dos próximos dias, houve uma provisão ainda maior. Ela colheu ali uma efa de cevada, algo equivalente ali a 10 quilos de cereal, que seria muito suficiente para ela e a sua sogra por muitos dias. E mais adiante, quando nós lemos lá no verso 21, diz o texto, também me disse Boaz, com os meus servos ficarás, até que acabe toda a colheita que tenho. Disse Noemi a sua nora, bom serás, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até acabar a colheita da cevada e do trigo, e ficou ela esse tempo todo com a sua sogra. Nos resultados, houve abundância da parte de Deus. Deu para aquele momento, deu o que sobrou, ela levou uma marmita ainda lá para Noemi comer com ela, levou a provisão para muitos dias, e teve durante todo o tempo da colheita um trabalho como serva ali de Boaz. Há um cuidado especial aqui, irmãos, acontecendo no meio desses resultados e dessa abundância no cuidado de Deus. O verso de número 20 vai dizer assim, Noemi disse à sua nora, bendito seja ele, e bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Nós vimos aqui Deus agindo nos dias comuns, nas circunstâncias, nos relacionamentos, e abundantemente através dos resultados. Mas tem um resultado especial, e uma abundância e uma graça especial escondida aqui nesse texto. Quando Ruth chega para Noemi e fala que estava nas terras de Boaz, Noemi louva a Deus e fala, olha que bom, que você não sabe, mas ele é um dos nossos resgatadores. Para que você entenda essa palavra, Goel, da língua hebraica, havia uma lei chamada Lei do Levirato, que dizia o seguinte, que era a obrigação de um familiar cuidar das viúvas e constituir casamento através dela para que ela não ficasse só e abandonada. Ele faria então um resgate e se valeria dessa lei para poder casar e manter ali aquela viúva amparada e cuidada. E Boaz, que era da família de Elimeleque, seria um desses possíveis resgatadores.
Alguém que poderia ser usado por Deus para prover a ela redenção. E mais adiante no texto é o que vai acontecer. Ela vai, de uma forma muito discreta, comunicar isso a Boaz, requerer que ele fosse o resgatador dela. Boaz vai se casar com ela. Desse casamento nasce Obed. Obed vai ser o pai de Jessé. Jessé vai ser o pai de Davi. E da casa de Davi viria o nosso resgatador, Cristo Jesus. Nessa abundância de cuidados e de Deus agindo em meio a dias comuns, aquilo que parece só mais um dia para sair e trabalhar, tem na verdade uma história inteira sendo escrita. Tem os cuidados do povo de Deus com Ruth e Noemi, porque agora casada com Boaz, ela teria o cuidado, a proteção, a moradia e o sustento. Mas tem também os cuidados de Deus com Israel, porque desse casamento viria Davi, o melhor de todos os reis que Israel já teve. E também dessa união. Desse dia em que ela saiu simplesmente para colher, simplesmente para resolver o problema imediato daquele dia. Veio também da casa de Davi o nosso resgatador, Cristo Jesus. O que Deus está fazendo através do dia de hoje? E o que Deus pode fazer através de amanhã? O que temos para amanhã? Um dia comum. Pelo menos eu não tenho nada muito especial para o dia de amanhã. Na minha programação, folga, descanso, levar o filho na escola, talvez sair para comprar alguma coisa que está faltando. E é isso. Mas talvez Deus esteja fazendo coisas grandiosas. Talvez nas circunstâncias em que o Senhor vai me colocar, ou vai colocar você, coisas grandes podem acontecer. Talvez através dos relacionamentos que você vai fazer amanhã, as pessoas com quem você vai conversar, que terão contato com você, você pode ser profundamente abençoado por elas, ou pode ser usado por Deus para abençoar essas pessoas através desse relacionamento. Talvez coisas ainda maiores podem estar acontecendo na história da redenção. Talvez amanhã você encontre alguém que ouça o evangelho da sua boca. E através da sua vida aquela pessoa conheça a Cristo, e através da vida daquela pessoa muitos outros conheçam a Cristo. E a vida de muitos sejam alcançadas por Cristo Jesus, o nosso resgatador. Através de dias comuns. Porque eu tenho certeza que no dia que você se converteu, você não acordou cedo e falou: hoje eu preciso de conversão. Mas foi o dia que Deus te encontrou. Porque talvez o primeiro momento que você viu o seu cônjuge, não foi o dia que você falou: hoje eu vou acordar e eu quero encontrar uma pessoa para me casar. Mas de repente ele estava lá e ela estava lá, e vocês se conheceram, conversaram, e ali começou um relacionamento. Talvez no ambiente de trabalho, da faculdade, de estudo, do bairro. Mas aquele primeiro dia que vocês conversaram e se cumprimentaram, você não pensou: será ela minha esposa ou será ele meu marido? Mas num dia comum, Deus uniu vocês. E fato é, irmãos, que Deus está trabalhando e está presente em dias comuns. E o meu desejo é que nesse dia comum, em que talvez você esteja aqui, ou que talvez você esteja nos assistindo, seja um dia em que Cristo Jesus, o nosso resgatador, se faça presente em sua vida. Se talvez no comum da vida nós tenhamos de lidar com as consequências do pecado, há uma certeza do pecado que é a condenação eterna. E também, para isso, há um meio ordinário que Deus proveu para a nossa salvação. Creia em Cristo Jesus. Aquele que resgata pessoas que estão perdidas, desesperadas, angustiadas. Como estava Noemi, como estava Ruth, sem rumo, sem futuro, sem esperança, mas que foram resgatadas por alguém que amou, cuidou, protegeu e proveu salvação. Cristo Jesus é esse que vem para dar a nós, que talvez sejamos perdidos nos nossos delitos e pecados, salvação, esperança, vida. E como ele faz isso? Cristo Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelo nosso pecado. Cristo Jesus cumpriu perfeitamente a lei sem pecar. Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia para garantir para nós também a salvação e a vida eterna. É por isso que ele pode ser o nosso resgatador e nos resgatar, pagando o preço por nós, para que nós não mais sejamos servos da nossa carne, do mundo ou do diabo, mas sejamos servos dele, amigos dele, vivendo para a glória dele. Deus está presente. Presente em dias comuns, agindo nas circunstâncias, agindo através dos relacionamentos, agindo através de resultados abundantes, de graça abundante. Deus está presente, agindo soberanamente, cuidadosamente,
provendo a nossa salvação através de Cristo Jesus, o nosso resgatador. Que Deus nos abençoe.